Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefotime e vamos falar de mais um vídeo. Agora vamos falar do Cariocão 2024. Enfim, estamos prestes a encerrar essa série de estaduais, né? Bom, vamos encerrar entre aspas, né? Só voltaremos a postar mesmo no ano que vem, né? Quando acabar os estaduais Carioca, né? E Paulista de 2025, né? Enquanto isso, vamos tipo encerrar, né? E chegamos no Cariocão de 2024, ou seja, recente na memória aí, porque eu tô gravando no fim de 2024, né? Estamos em novembro. E o campeão de 2024 foi o Flamengo, né? O Flamengo voltou a ser campeão depois de 3 anos, né? E o Flamengo, né, chegou nesse campeonato como um dos favoritos, né? Porém, com uma certa pressão, né? Porque 2023 do Flamengo foi um ano triste, porque o Flamengo não ganhou nenhum título, ou seja, ele jogou, se não me engano, 7 campeonatos e perdeu todos, quer dizer, o que gerou muita pressão da torcida, muito protesto e tudo mais. Em 2024 o Flamengo aproveitou a base que tinha, né? Que já é forte, né? Já é costumeiro dizer, né? Que é poderosa, né? O time. E o Tite era o técnico desse Flamengo, né? Na primeira fase o Flamengo despachou qualquer um que vinha pela frente. O time foi campeão da Taça Guanabara, invicto, né? E ainda por cima só levou um gol, né? Em 11 jogos, para você ver, né? Estilo Tite, né? Como todos conhecem. E o Flamengo era favorito, né? Na semifinal, o Flamengo encarou o Fluminense, né? O quarto colocado. E dessa vez, né, o Flamengo se vingou, né? Das derrotas de 22 e 23, né? O Flamengo vence por 2-0, né? Na ida. E segura o empate sem gols, né? E vai para a final, né? Encarar o surpreendente Nova Iguaçu, né? E não teve como, né? Pro Nova Iguaçu, porque o Flamengo ganha 3-0 no jogo de ida e confirma o título, né? Carioca vencendo por 1-0. E assim o Flamengo se sagrou campeão carioca de 2024, né? Um título sem muitas dificuldades, né? Um título que o Flamengo passou o trator no campeonato, e onde em 15 jogos o Flamengo só levou um gol apenas, quer dizer, um recorde, né? Depois de anos e anos, não sei qual foi a última vez que um time tinha feito só um gol, né? Enfim, foi um recorde, né? E foi um título merecido, né? E o Flamengo, né, apesar disso, o Tite não ia durar muito, porque no segundo semestre ele seria demitido, né, por causa do futebol que não empolgava a torcida e tal, e aí o Flamengo apostou no Felipe Luiz, né, recém-aposentado de jogador e virado técnico ali do Sub-20, né, e o Felipe Luiz, né, em poucos meses, né, em um mês mais ou menos, conseguiu, né, reerguer o time e ainda fez o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil, né. Ou seja, o Flamengo estava ali aos trancos e barrancos, aí chegou o Felipe, né, fez o Flamengo jogar um futebol melhor do que estava e ainda conseguiu fazer o Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2024, quer dizer, com o Felipe o Flamengo reencontrou a alegria de jogar, né, vamos dizer assim. Enfim, agora vamos falar do time base desse Flamengo que foi o campeão, né, do campeão de 2024. O Flamengo... O Flamengo era Rossi no gol, a defesa era Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio campo com o Eric Pulgar, né? De La Cruz, né? O uruguaio. E o Arrascaeta, né? No ataque, né? Tinha o Luiz Araújo, né? O Bruno Henrique ainda estava se recuperando de uma lesão, estava voltando aos poucos. Pedro, né? Que estava vivendo seu melhor momento. E o Everton Cebolinha, né? E o Adenor, né? O Tite era o técnico desse Flamengo. Enfim, agora vocês vão ver o gol que deu título ao Flamengo, né? O 38º da história, e a gente já volta para falar dos grandes e da zebra, né? Roda aí. Léo Pereira, o lançamento é para Ayrton Lucas, ele chegou, cruzou rasteiro, pro Bruno Henrique, bateu de primeira, golaço! Gol! Era Tite. Apita Bruno Mota Correia! Flamengo, campeão carioca de 2024! Tudo pronto! Uma vez Flamengo não, 38 vezes Flamengo, campeão carioca, pintando. Bom, vocês viram aí, né, o jogo do título do Flamengo. Agora vamos falar dos outros 3 grandes, né? Começar pelo Botafogo, né? O Botafogo, né, chegou em 2024 traumatizado, né, pela perda do Brasileirão 2023, né? Pela forma que foi, né, como todos sabem.
né? Mas o foco do Botafogo nesse ano foi a Libertadores, né? Tanto que no Carioca o time jogou com o que podia, né? Com o que tinha, e o que isso prejudicou o Glorioso, né? Que pela segunda vez seguida não conseguiu se classificar para a fase final, né? Que valia o campeonato e ficou de fora, ou seja, o Botafogo terminou em quinto lugar, né? E de novo teve que jogar a Taça Rio. E o Fogão foi campeão de novo da Taça Rio, né? Ele despachou o Sampaio Correia e depois o Boa Vista de Saquarema, enfim. Apesar disso, né, o Botafogo, o melhor mesmo, estava por vir do Botafogo nos campeonatos mais importantes, né? Como a Libertadores, Brasileiro, enfim, né? Agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense era o atual campeão, né? Aliás, atual bicampeão. E ainda por cima tinha ganhado a Libertadores, né? E em fevereiro desse ano ganharia a Recopa, ou seja, o Fluminense estava com toda a pompa ali de brigar pelo Carioca, né? Porém, o time não mostrou um futebol que veio no estadual, tanto que o Flu acabou ficando só em quarto, né? E nas semifinais o Fluminense foi eliminado pelo Flamengo, né? E o Tricolor, né? O atual bicampeão, decepcionou, né? Acabou já ficando de fora logo no primeiro mata-mata. E chegamos no Vasco da Gama, né? O Vasco, né, que tinha um time ali competitivo, apenas esforçado, né? Tinha o atacante argentino Verratti, né? Com sua referência, além do francês Dimitri Payet, né? E o Vasco queria, né, se classificar ali e quem sabe tentar sonhar, né, com o título, né? O Cruz Maltino até se classifica sem sustos, né, ficando em terceiro. Porém, o time não consegue eliminar o Nova Iguaçu, né, o surpreendente Nova Iguaçu. E o Vasco acabou eliminado, né, perdendo, empatando a ida, né, e perdendo por 1-0 e dando adeus, né? O que frustrou a torcida Cruz Maltina, né? Que queria que o time ao menos chegasse na final. E aí na final poderia acontecer tudo, né? E falando do Nova Iguaçu, é nele que vamos falar agora, né? O Nova Iguaçu foi a surpresa do Carioca 2024, né? O time laranja, né? Com um time bem estruturado, né? Mesmo sendo um time pequeno e tal, fez bonito, né? O time brigou sempre na parte de cima e tal, e ao final da Taça Guanabara ficou em segundo colocado, né? E na semifinal, Nova Iguaçu encarou o Vasco e eliminou o Vasco, né? Como já falamos, e encarou o Flamengo na decisão, né? Quer dizer, o Nova Iguaçu fez uma campanha histórica realmente, né? E imagina se fosse campeão, né? Aí seria para livros e filmes, né? Porém, não deu para encarar o Flamengo, né? O poderoso Flamengo e o time laranja acabou vice-campeão, né? De destaque do Nova Iguaçu, destaca o atacante Carlinhos, né? O centroavante Carlinhos, que foi uma das peças fundamentais desse time do Nova Iguaçu, né? E, enfim, o Nova Iguaçu fez bonito realmente no Carioca e não é para menos, né? Bom, gente, espero que tenham gostado. Deem um like, compartilhe o vídeo, comente também. É isso aí. Falou!